Hoje nós recebemos aqui no Media News o Padre Renan Cunha. O Padre Renan é sacerdote e vigário na paróquia de São José Operário, no bairro Dom Aquino, aqui em Cuiabá. O Padre Renan é bastante ativo nas redes sociais. Ele é jornalista de formação, ele é diretor da rádio da Arquidiocese de Cuiabá e também assessor da Pastoral da Comunicação. Padre, seja bem-vindo. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: que mensagem o senhor deixa para os fiéis neste início de ano, nesse 2025 que se inicia? Olha, o ano de 2024 começou bem, né? Começou com uma queda da imagem do Bom Jesus de Cuiabá. Não sei se vocês se recordam. Então, diante de tantas quedas que provavelmente aconteceram no ano de 2024, que o ano de 2025 seja um ano para a gente se levantar, para a gente ressurgir como nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu na sua ressurreição. Esse é o maior desejo que eu posso manifestar ao povo de Cuiabá, né? Que seja um povo que ressurja das suas quedas, que se levante, que tenha a cabeça erguida diante da luz de Cristo que vem para nos iluminar. No Natal, os textos bíblicos falam muito sobre isso, né? Levantai as vossas cabeças porque o Salvador está chegando. Então, é isso, que o povo de Cuiabá esteja de cabeça erguida para este ano de 2025. E o que o senhor tem pedido para o próximo ano? O que eu tenho pedido? Bom, tenho pedido fortaleza para aguentar todas as provas que terão, né? Todos os anos tem muitas provas. Tenho pedido também curas. Na minha família temos algumas enfermidades, né? Algumas pessoas da minha família que estão doentes, mas não a cura física em si, mas a cura do coração, especialmente, né? Porque não adianta nada a pessoa estar saudável fisicamente e o coração apodrecido de rancores, de falta de perdão, de ódio. Isso destrói a saúde de qualquer um. Então, é isso que eu tenho pedido, né? E mais perseverança, junto com a fortaleza, para manter a fé. Padre Renan, acho que o ano de 2024, não sei se o senhor acompanhou, mas foi um ano que a gente aqui estava lidando com muitos casos de crimes violentos que aconteciam, em Mato Grosso, principalmente. Houveram muitos casos, por exemplo, de homens que matavam suas companheiras ou suas ex-companheiras. Né? O senhor acha que esse problema está... que problema é esse que está atingindo as famílias? Que casos como esses têm se tornado tão frequentes? O que está acontecendo com a família? Olha, o primeiro problema é o pecado original. Aquilo, eu estava falando de quedas, né? A grande queda do ser humano é o pecado original. A nossa tendência ao mal. Nós temos que reconhecer isso, que nós temos uma tendência para o mal, um apetite desordenado, que nos leva a buscar a felicidade em coisas que muitas vezes aparecem que são boas, mas se são usadas de forma desordenada, são más. E tem aquilo que é intrinsecamente mal por si mesmo. A gente precisa combater essa tendência. Combate como? Por meio das penitências, por meio de uma vida virtuosa, por meio de uma vida disciplinada, mas sobretudo por meio da graça. Sem a graça de Deus, ninguém é santo, ninguém é forte. O problema é que as pessoas não estão buscando a graça verdadeiramente, ou seja, por meio dos sacramentos, se confessando, comungando, recebendo o corpo de Cristo, a Eucaristia, aí fica muito difícil. E além disso, a nossa cultura hoje é uma cultura que está glamorizando o mal. Você pega as séries de streamings, são séries que estão o tempo todo exaltando o mal. Então, são séries sobre assassinos, sobre psicopatas, séries que contam a história de grandes pessoas que cometeram crimes. Vai sair agora um filme sobre o maníaco do parque, teve um filme sobre a Suzanne von Richthofen, temos as séries You, Dexter, quem são os protagonistas dessas séries? Psicopatas. Então nós estamos exaltando as figuras dos psicopatas.
aí é claro que a sociedade vai ser marcada por tantos crimes, porque o que a sociedade está exaltando é justamente isso. É uma consequência lógica. Tudo que tem, toda ação tem um efeito, né? E o efeito lógico de se exaltar o mal é que as pessoas tendam a fazer mais coisas más. É óbvio. Então nós precisamos reverter essa lógica, esse comportamento. E passa por uma vida virtuosa, por uma vida disciplinada, ordenada, que só a graça pode nos dar. Então precisamos buscar mais a graça de Deus. E o senhor, como religioso, como que o senhor enxerga tanta violência acontecendo, sobretudo contra a mulher? É uma consequência daquilo que eu acabei de dizer, né? Não é só contra a mulher, mas contra o ser humano em geral. São vários homicídios sendo cometidos diariamente. No próprio Natal, agora aqui em Cuiabá, o pessoal estava fazendo o quê? Racha, colocando a sua vida em risco e colocando a vida dos outros também. Mas é claro que numa sociedade tão violenta, algumas pessoas vão ser mais vulneráveis. Então, as mulheres e as crianças, diante de tudo isso. Elas vão ser as mais frágeis por conta do clima de violência. Homens, pela sua brutalidade, vão acabar vitimando mais as mulheres e mais as crianças. Me corrija se eu estiver errado, a campanha da fraternidade proposta pela CNBB para 2025 tem o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Um lema, Deus viu que tudo era muito bom. Você podia falar mais sobre ela? Qual que é o objetivo dessa campanha? Então, quando a gente fala de ecologia integral, então, o que a igreja quer nos fazer meditar? É ver o meio ambiente, o ecossistema, como um todo, ou seja, integralmente, e dentro da sua ordem estabelecida. Porque hoje há uma supervalorização da vida ambiental, do meio ambiente, da ecologia, mas em contraposição ao ser humano. Então há uma desproporção, uma inversão de valores. A gente vê uma supervalorização dos animais de estimação, por exemplo, dos chamados pets, e uma desvalorização total do ser humano. Agora, recentemente, no apagar das luzes, o Conselho, a Conanda, né, aprovou que seja feito abortos em adolescentes que por uma eventualidade tenham engravidado, então pode-se fazer o aborto, mesmo sem o consentimento dos pais, e o Conselho Tutelar precisa levar imediatamente para fazer o aborto. Então se aplica uma violência a uma criança que já sofreu uma violência. E vai se exaltando o aborto cada vez mais, enquanto que se agride algum animal, e é mal agredir um animal, com certeza, só que uma pessoa vai ser punida mais gravemente por uma agressão ao animal do que por cometer um aborto, por exemplo. Ou seja, está uma total desvalorização do ser humano, enquanto há uma hipervalorização dos bichinhos de estimação. Então, na ecologia integral se quer valorizar tudo, e dentro daquilo que é a ordem das coisas. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma primazia sobre a criação. E essa primazia precisa ser respeitada. Inclusive, a minha próxima pergunta para o senhor é sobre o tema aborto. Tem vários países do mundo que já legalizaram a maioria abortos somente em alguns casos, né? Eu acho que o Brasil se enquadra nisso, e tem uns que o aborto é livre em todas as circunstâncias. Essa pauta do aborto é sempre um tema polêmico, né? Qual que é a opinião do senhor sobre esse tema?
Eu vou manifestar aquilo que é a lei natural da coisa. Então, não é assim, nesse assunto não deveria ter opinião, deveria se respeitar aquilo que é a lei natural. Qual que é a lei natural? Todos têm direito à vida. O bebê é um ser humano, inegavelmente. Se você pegar os bebês desde a concepção, a gestação ali, já no terceiro mês de gestação, que é o mês que querem, a partir do qual querem legalizar o aborto, a criança, o bebê, já tem todo o seu corpo formado, já tem os membros, a cabeça, o cérebro, o coração já bate, a criança já sente dor, né? Então, é um ser humano. Se é um ser humano, por lei natural, ele tem o direito à vida. Portanto, esta vida precisa ser defendida, precisa ser preservada, precisa ser cuidada. E, esclarecendo uma coisa, aqui no Brasil não existe aborto legal, não existe direito ao aborto. Existem casos em que o aborto não é punido, mas um direito ao aborto, porque ninguém pode ter direito a matar, ninguém pode ter direito àquilo que é intrinsecamente mal, né? Então, existem casos que o aborto não é punido, mas pelo Código Penal o aborto é crime. Então, quando que ele não é punido? No caso de estupro, no caso de anencefalia e quando há risco à vida da mulher. O que nós defendemos, entendemos, é que as duas vidas precisam ser respeitadas, as duas vidas precisam ser cuidadas. Vamos salvar as duas vidas. Não faz sentido, para salvar uma vida, matar outra. Isso só faria sentido se fosse no caso da legítima defesa, em que então, para salvar a sua vida, você pune o injusto agressor. Mas você não quer diretamente a morte do injusto agressor, você quer salvar a sua vida. Mas no caso da gravidez, quem que é o injusto agressor? Não há. O bebê não está agredindo ninguém. Então precisa salvar as duas vidas. Então, nesses casos, nesses 3 casos que são permitidos, não são punidos no Brasil, o senhor também é contra? Sim, há outros caminhos. Não precisa matar ninguém. No caso do estupro, já foi cometida uma violência. A mulher já foi violentada. O aborto vai ser uma outra violência. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir como é feito um aborto. É uma coisa profundamente violenta, que agride a mulher e, consequentemente, agride, sobretudo, o bebê. Existe, por exemplo, a entrega legal, que, então, a mulher que foi vítima de uma violência, ela pode entregar, por meio dessa entrega legal, que é um mecanismo que tem do sistema, né, para adoção. Nessa entrega legal, ela mantém a sua identidade preservada e quando ela completa um tempo adequado de gestação, acho que por volta dos 6 meses, ela pode fazer a cesariana, já fazer o parto. Essa criança vai ser cuidada até se desenvolver plenamente, e aí tem uma família já, o processo é muito rápido e a criança pode ser adotada e ela vai ter toda a assistência. Eu já vi casos assim, em casos que a pessoa ofereceu o seu bebê pela entrega legal e a adoção foi rápida. Então, há mecanismos dentro do sistema que preservam as duas vidas. Ninguém precisa ser violentado mais uma vez, né? O aborto não vai fazer a mulher retroceder no tempo e apagar o que aconteceu com ela. Ela vai infligir mais um drama na história dela. Enquanto que, se ela puder salvar essa vida, ela vai fazer um gesto de caridade. E como diz a Sagrada Escritura, né, invocando aquilo que é o pensamento cristão, o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, você cometer um mal para apagar outro mal, não vai, só vai acrescentar o mal, vai aumentar o mal. É essa visão que a gente tem.
Agora, por exemplo, quando é um caso irreversível que a mãe realmente não pode engravidar, não poderia, corre risco de vida, também o senhor também é contra? Se a mãe não pode engravidar, então a mulher e o seu esposo deveriam ter uma paternidade responsável, ou seja, se ela não pode engravidar, então não engravide. Viva a castidade. Tenha responsabilidade. Agora as pessoas não querem ter responsabilidade, elas querem ter só o bônus, ou seja, só o prazer, irresponsável. Eu falo com jovens, por exemplo, muitos jovens, infelizmente, já numa vida sexual extremamente ativa. Aí eu olho para a cara deles e falo assim, você está preparado para ser pai? Você tem 15 anos, você está preparado para ser pai? Ele fica em estado de choque, porque ele esqueceu, acho que não estudou suficientemente, que ter relação sexual é potencialmente gerar uma vida. Ah, eu não quero ter filho, então não transe. Viva a castidade. Ah, casou. Então dentro do casamento, vá ao médico, vá a um ginecologista. Já deveria ter esses cuidados antes, né? Vá a um urologista. Se cuide. Viva o método de ovulação Billings, que é o método natural para a pessoa se conhecer o seu organismo, o ciclo de ovulação, o ciclo de fertilidade. Quem vive ordenadamente não vai ter esses problemas. Agora, quem vive de forma inconsequente vai ter consequências. E uma última pergunta sobre esse tema, a respeito, não sei se o senhor acompanhou, teve uma proposta legislativa que foi aprovada na Câmara neste ano, que propunha punir com maior pena, com mais rigor, a mulher vítima do estupro do que o estuprador. O que o senhor acha dessa proposta? Essa pergunta está equivocada, porque o projeto não diz que é para punir mais a mulher do que o estuprador. Acabaria punindo mais a mulher que é vítima de estupro, que fosse procurar fazer um aborto, do que quem a estuprou. Na verdade o projeto, assim, surgiu muita fake news sobre esse assunto, né? Precisa realmente ter uma visão geral do problema. A questão é que esse projeto surgiu por quê? Porque a revelia daquilo que foi a resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, ignorando todo o respaldo médico da ciência, o STF defendeu que é possível acontecer, mesmo até o 9º mês de gestação, a cistolia fetal. O que é a cistolia fetal? É uma coisa que não é permitida nem nos animais. Por exemplo, né, um animal tá doente, vai lá e injeta uma substância para ele ser morto. Isso não é permitido nos animais. Mas nas crianças, nos bebês, eles aprovaram que seja feito isso. É uma morte extremamente cruel e um método profundamente cruel, né? Então, em reparação ao que o STF fez, o Congresso estabeleceu esse projeto de lei, certo? Mas que não pretende punir as mulheres, mas especialmente os médicos que recorrerem à cistolia fetal, não é? Então, ainda está em análise, vai ter muita discussão, provavelmente. Alguns pontos podem ser revistos, mas o que estão esquecendo é essa questão da cistolia fetal, que o STF, ignorando o parecer médico, aprovou. Porque, infelizmente, é do interesse de muitos ministros ali, por conta da ADPF 442, a liberação total do aborto. Então, eles vão, como um navio quebra-gelo, qualquer brecha eles vão aprovar. Padre, qual que é a opinião do senhor sobre o casamento homoafetivo? Certo. O casamento, o matrimônio, pensado dentro daquilo que é
a sexualidade humana, então, para que serve a sexualidade? Qual que é a finalidade da sexualidade? Então, nós temos um sexo masculino e um sexo feminino. E dentro daquilo que é a fisiologia masculina e a fisiologia feminina, os dois se completam totalmente. E dentro dessa complementariedade, há a união e a procriação. Então, dentro dessa lógica natural da sexualidade, se gera uma família, se forma uma família. Então, o matrimônio é em vista disso. E o matrimônio sacramental, então, no sentido sobrenatural, sagrado, da vocação de um salvar o outro, de um levar o outro para o céu. Dentro da dinâmica dos afetos e da atração pelo mesmo sexo, a união, vamos dizer assim, a relação, ela se baseia nos afetos, numa atração. Então, não pode ser equiparado a um matrimônio, a um casamento. Legalmente, se dois rapazes ou duas mulheres querem se unir, a amparo jurídico poderia fazer algum contrato entre eles, mas não deveria ser equiparado a casamento e a matrimônio, porque não faz sentido dentro disso que é o ordenamento natural do matrimônio. É outro tipo de relação. E, por exemplo, na comunidade do Senhor, enfim, na igreja, fiéis que sejam homossexuais são acolhidos e são bem-vindos? Sim, não tem dificuldade nenhuma, assim como qualquer outra pessoa é acolhida. Mas a gente vai sempre pregar aquilo que é os mandamentos de Deus, aquilo que é a doutrina sobre a graça, sobre os sacramentos, de uma forma caridosa, de uma forma amorosa, de uma forma amigável. São todos bem-vindos, todos acolhidos, mas todos têm que cumprir, são chamados a crescer em virtude e graça, né? O Catecismo da Igreja diz que, no caso das pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, qual que é a questão? Primeiro, ver a pessoa como pessoa, uma pessoa humana, tá? Tanto como qualquer outra, criada à imagem e semelhança de Deus. Então, já por aí, ela é amada. É uma pessoa humana. A dimensão sexual é uma parte do ser humano. Não é o que define o que a pessoa é. Não, a sexualidade não é o que diz o caráter da pessoa. Muito pelo contrário. É uma expressão daquilo que o ser humano é. Bem, aí, entendendo isso, que é uma pessoa humana, nós vamos tratar como pessoa e dar dignidade de pessoa a qualquer um que seja pessoa humana, obviamente. A partir disso, então, tem a questão da atração pelo mesmo sexo. O que nós orientamos dentro disso? Que a pessoa viva os mandamentos de Deus, que a pessoa se aproxime, que ela faça amizades e que nós sejamos amigos delas. E dentro de uma vida sacramental, dentro de uma vida da graça, a pessoa guarde a castidade, como qualquer outro homem, como qualquer outra mulher também é chamada a guardar a castidade se for solteiro. Ela vai viver a relação sexual apenas dentro do matrimônio, né? No caso das pessoas pelo mesmo sexo, que tem uma tal atração pelo mesmo sexo, que é impossível formar uma família com a pessoa do sexo oposto, vai ser uma cruz, vai ser uma luta.
vai ser uma chaga, mas com a graça de Deus e com o apoio da comunidade, ela pode viver essa cruz como tantas outras pessoas vivem as cruzes delas, cruzes diferentes, mas é um caminho de salvação e de superação de si mesmo, né? A questão é que hoje se coloca uma ênfase muito grande na sexualidade como se o sexo fosse oxigênio. Então, se eu não puder ter relação sexual, eu não vou viver. E isso não existe. O sexo não é oxigênio. É perfeitamente possível viver sem ter o ato sexual. Como que o senhor enxerga essa profusão de fake news que a gente vive hoje em dia, né? Principalmente no ambiente virtual. Uhum. Não sei se o senhor é muito das redes sociais, uhum. mas talvez já acompanhou alguma coisa, algum caso famoso, enfim. Tendo essa visão também de um jornalista da área, né? Como que o senhor... Eu acho que a internet ela só potencializou aquilo que já existia. A gente importou essa terminologia fake news dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso já existia há muito tempo, só que a gente chamava de factoide. Você vai se lembrar disso, mas a gente chamava de factoide. Agora, por causa das eleições de 2016, que teve um debate entre o Trump e a CNN, a CNN fez uma pergunta, o Trump falou, não vou responder vocês, you are fake news. Então se popularizou esse termo e a gente importou, né? Infelizmente a gente tem essa cultura de ficar importando tudo que vem dos Estados Unidos. Mas a internet apenas potencializou uma coisa que já existia. E fake news é mentira, então, vamos dizer assim, é um pecado, e é uma falta de caráter. O problema é que, como a internet acelerou tudo isso e potencializou, as pessoas não têm mais o discernimento de ir à fonte da coisa e averiguar profundamente. Bom, a imprensa cuiabana fez uma grande fake news contra o padre Paulo Ricardo recentemente. Vários jornais de Cuiabá puseram lá nas suas capas, né? Nas suas manchetes. Padre de Cuiabá está no inquérito da Polícia Federal. O inquérito do 8 de janeiro. E aí, da forma como noticiaram a manchete, super sensacionalista, dava a entender que o padre Paulo estava sendo investigado. E ele não estava sendo investigado. Ele é citado porque alguém que está sendo investigado ligou para ele. Então, não existia notícia. Não tinha notícia ali. Inclusive, o inquérito, acho que tem 800 páginas e ele aparece, o nome dele aparece 3 vezes apenas e por causa de alguém que ligou para ele. Mas não tem nada a ver com a história. Foi uma fake news da imprensa de Cuiabá. Por falta de... a investigação jornalística mesmo, por sensacionalismo e por clique, né? Coloca uma manchete lá, colocando alguma coisa que gera polêmica com um sacerdote, ainda mais um sacerdote que tem tantos seguidores no Brasil, é claro que o pessoal vai clicar na hora, né? Então, esse é o grande problema. É a falta de investigação, a disputa para ver quem tem mais like, e o sensacionalismo que leva a fake news. E também é uma falta de caráter, né? O jornalismo por si só é uma profissão também muito contestadora, né? Como que o senhor concilia essa formação em jornalismo com o sacerdócio? Então, eu sou diretor de uma rádio, da Rádio da Arquidiocese, e também sou assessor da Pastoral da Comunicação. Eu gosto de contestar, a palavra de Deus contesta. A igreja tem que ser profética, e ser profeta muitas vezes é contestar. Contestar as incoerências, contestar estilos de vidas que estão inadequados, contestar muitas vezes os poderosos que estão oprimindo a sociedade. Então, eu acho que as duas coisas se encaixam perfeitamente. Padre, uma outra coisa, a cada ano que tem passado, a gente vê o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil afora. E acompanhado disso, a gente vê também a Igreja Católica perdendo muitos fiéis.
A que o senhor acha que se deve esse fenômeno? Aqui no Brasil, o problema principal é que a igreja, aqui no Brasil, se perdeu um pouco na sua evangelização. Então, a catequese não está muito boa, e também as pregações, muitas vezes pregações que falavam mais sobre política do que realmente do evangelho. Isso dentro da Igreja Católica, por influência também da teologia da libertação, etc. E aí o povo tem sede da palavra de Deus, não de política. Consequentemente, eles escutam as pregações de alguns pastores e veem eles falando da palavra de Deus, e eles querem ser alimentados, eles vão buscar alimento nesses lugares. Não é? No entanto, agora existe um novo empenho de evangelização, uma nova geração de sacerdotes e de missionários católicos que estão revertendo esse quadro. Eu falei do padre Paulo Ricardo, né, que é o maior influenciador digital de Mato Grosso, é um padre. O padre Paulo tem 2 milhões de seguidores no Instagram. O próprio Frei Gilson. O Frei Gilson, na quaresma, de madrugada, reúne mais de 500 mil pessoas para rezar o terço, né, no YouTube. Então, a irmã Kelly Patrícia, no Instituto Hesed, também, milhares e milhares de pessoas acompanhando as lives deles. E tem havido a conversão de muitos evangélicos para a Igreja Católica, de modo que os protestantes estão até um pouco assustados. Por quê? Porque quando a Igreja Católica se empenha verdadeiramente em contar a história da Igreja como ela é e catequizar, aí, meu filho, não sobra pedra sobre pedra. Por quê? Porque a doutrina protestante é muito frágil nos seus fundamentos. Qual que é o fundamento deles? Só a Escritura, só a Bíblia. Mas de onde que veio a Bíblia? Essa é a questão. A Bíblia não caiu do céu de paraquedas, com o zíper, né? Não. A formação do cânon bíblico tem uma história. Essa história está inserida dentro da Igreja Católica. Então, não tem como você querer a Bíblia sem querer a Igreja Católica. E quando as pessoas descobrem essa história e veem os fundamentos das coisas, aí elas voltam, né? A questão a gente precisa contar isso para as pessoas. Só para a gente ir encerrando, eu queria voltar numa pergunta que eu tinha sobre o clima para fazer para o senhor. Que a gente está vivendo ultimamente um período de muitos extremos climáticos, né? Temperaturas aqui em Cuiabá cada vez maiores, secas mais longas, difícil. E no planeta como um todo, diversos eventos climáticos que causam muitas mortes, muito sofrimento. O senhor acha que isso são sinais de um fim dos tempos, de um apocalipse chegando? Não, eu não sou tão apocalíptico assim. Eu acho que são mudanças climáticas como aconteceram ao longo de toda a história do planeta. Mudanças climáticas sempre aconteceram. Há uma influência acentuada por conta da Revolução Industrial, de todo do comportamento do ser humano, desleixado, né? A falta de cuidado com a criação. Justamente a campanha da fraternidade está aí para isso. Mas não acho que esse seja já os sinais de um super, né? do apocalipse. Por quê? Porque a própria Sagrada Escritura diz, quando essas coisas acontecerem, esses cataclismas, não vos preocupeis, ainda não é o fim, é o começo, né? É o começo das dores. Então, ou seja, é um ensaio geral, mas ainda não é o fim. O fim vai ser muito pior. Para encerrar, padre, queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo de Mato Grosso nesse fim de ano e um pouco aí de esperança para o próximo ano. Tá. Eu vou repetir aquilo que eu disse no início do programa, né? Levantai vossas cabeças. Vamos começar o ano de cabeça erguida.
e superar os traumas, né? Superar as divisões, superar as quedas e buscar viver com amor. Por exemplo, aqui as coisas que eu falei, pode ser que muitas delas você não concorde, mas nós não precisamos ser inimigos por causa disso, nós não precisamos nos agredir. Nós podemos terminar a entrevista e dar um abraço e se querer bem e nos tornarmos amigos. E ir compreendendo um ao outro e ajudando um ao outro. É claro que alguns temas vão ser, talvez, pontos sensíveis e inegociáveis, mas nós podemos nos querer bem. Não é isso que vai nos limitar. O problema é que as pessoas não estão sabendo conviver umas com as outras por causa das diferenças. E a beleza do ser humano é da gente ser diferente, porque significa que cada um é um. Cada um tem uma particularidade. Cada um foi querido especialmente por Deus. Nós não somos uma fábrica de salsichas que saia todo mundo igualzinho. Deus me livre que fôssemos todos iguais. Não, nós somos únicos. E porque somos únicos, somos amáveis. Nós precisamos, então, ser amados, porque aquele que nos criou nos amou por primeiro. Então vamos nos amar mais. É isso, essa é a mensagem de fim de ano. Muito obrigado, Padre.